Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de programação mais querido e mais amado do YouTube. E essa é a 13ª aula do nosso curso de Python. Se você chegou até aqui, continue nesse propósito de aprender todos os dias um pouquinho. Eu estou lendo um livro sobre hábitos e eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós esperamos, é claro, coisas grandiosas, que coisas grandes seria ideal, seria maravilhoso, mas eu digo uma coisa a vocês, meus amigos. O sucesso, ele é feito de pequenos hábitos. Todos os dias você faz um pouco. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias produzindo uma aula após a outra, para que você não se canse, é claro, não se fadigue do conhecimento, para que também você dê tempo para o seu cérebro criar novas conexões de aprendizado. E é por isso que nós estamos aqui, incentivando, motivando e fazendo esse trabalho fantástico aqui no YouTube, que é disponibilizar esse material maravilhoso para vocês. Então, sem enrolação, vamos para a nossa aula. Muito bem, o que esperar dessa aula? Nós vamos trabalhar com funções e arquivos. Nós vamos entender melhor como que a gente pode trabalhar, usar nossas funções para lermos os nossos arquivos e fazer algumas interações com ele. Muito bem, vamos abrir aqui o nosso editor de textos. Vou fechar a aula 11, deixar só a aula 12 aberta para a gente ter como referência se precisar de alguma coisa do tipo. Então vamos colocar aqui a nossa aula 13. Vamos dar um Enter, aula 13.py. Muito bem, vamos salvar aqui. Muito bem, vamos aqui abrir a nossa função, vamos importar aqui from sys, import argumentos. Nós vamos utilizar os argumentos, coisa que nós já fizemos nas aulas anteriores. E nós vamos aqui importar um script, fazer a utilização do nosso script e vamos ter um arquivo. Que arquivo vai ser esse? Argv. Vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um arquivo de texto. Nós vamos lá na nossa pasta e nós vamos aqui criar um arquivo. Vamos aqui criar um arquivo, novo arquivo, documento de texto. Vamos colocar o nome dele de teste 2. Já temos o teste 1, se eu não me engano. Teste 1. Enter. É um arquivo, é um documento vazio, tá? Muito bem. E aí nós vamos trabalhar com ele aqui. Pode fechar por enquanto. Vamos voltar no nosso editor de textos e aí vamos colocar o seguinte. Nós vamos criar uma função. Essa função nós vamos chamar ela de print tudo, certo? E aí nós vamos colocar, abrir e fechar o parêntese e ela vai receber um parâmetro. Vamos colocar um parâmetro f aqui e vamos dizer o seguinte. Print, leia para mim o que eu vou receber por parâmetro desse arquivo. Então, read, abre e fecha parênteses, certo? Nós vamos também criar uma função que nós vamos chamar de seguinte. Essa função, nós vamos introduzir o conceito dela, nós vamos utilizar a função seek. O que a função seek faz? Ela altera o ponteiro para a posição do arquivo que a gente vai determinar que ele comece a leitura. Então vamos colocar o seguinte, def início arquivo. Vamos dizer o seguinte, ela vai receber um parâmetro também e nós vamos colocar o seguinte. A partir do parâmetro ou do arquivo que eu receber, leia para mim, altere a posição do ponteiro para a posição 0, o índice 0, certo? Muito bem. Agora nós vamos criar outra função que nós vamos dizer o seguinte. Def print linha a linha. E aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui um parâmetro e dizer o seguinte. Vamos colocar uma linha count e vamos receber também outro parâmetro. E aí nós vamos colocar o seguinte, vamos printar isso daqui e vamos dizer o seguinte, vamos
colocar o nosso atributo aqui, o nosso argumento que nós passamos aqui. Vamos passar o line count, linha count, e f.read, leia essa linha, f.readLine, é uma função, tá? Leia esta linha, readLine. Muito bem, agora nós vamos pegar o seguinte, nós vamos criar aqui uma variável que vai dizer o seguinte: arquivo atual vai receber, nós vamos abrir esse arquivo, open, e nós vamos passar aqui o nosso argumento que nós passamos lá via terminal, nós vamos passar ele via terminal. Abre esse arquivo para mim, beleza? Vamos começar a operação com o arquivo, e aí nós vamos dizer o seguinte, print, e aí nós vamos colocar aqui, primeiro, print o conteúdo do arquivo, beleza? Vamos colocar aqui dois pontos, barra N, um escape barra N, beleza? Para ele pular a linha. E aí agora nós vamos colocar o seguinte, nós vamos colocar a função print tudo, e aí nós vamos passar o arquivo atual, certo? Que é esse aqui, ó. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um enter aqui, e aí vamos usar a nossa função início do arquivo. Vamos colocar ela aqui, início arquivo, que ele vai receber, ele recebe um parâmetro, e esse parâmetro que ele vai receber é o nosso arquivo, que nós acabamos de passar. Vamos passar para ele, e vamos dizer o seguinte, eu quero que você faça isso para mim, o f.seek, coloque o ponteiro desse arquivo na posição 0. Então, nós vamos colocar aqui o nosso arquivo atual. Beleza? Muito bem. Dado isso, o que nós vamos fazer? Vamos printar aqui e vamos o seguinte. Imprimindo as 3 linhas. Vamos dar um espaço aqui. E aí nós vamos dar um Enter. E aí vamos dizer o seguinte. Linha atual, ele vai receber 1. E aí nós vamos dizer o seguinte. Print linha a linha, ele vai receber a linha atual e o arquivo atual, certo? O arquivo atual. E aí nós vamos colocar de novo aqui, ó. Linha atual vai receber linha atual mais 1. Vai incrementar aqui no valor dessa linha atual. E nós vamos dar um print linha a linha e vamos colocar aqui. Linha atual com o arquivo atual, certo? Lembrando que esse print linha atual, ele recebe 2 parâmetros, certo? A linha, ele vai contar a linha e o parâmetro f ele vai ler a linha que ele está colocando atualmente, certo? Então vamos colocar aqui linha atual, vamos colocar a linha atual mais 1. E aí vamos printar aqui, ó, print linha a linha, colocando aqui a linha atual com o arquivo atual, certo? Lembrando que o nosso arquivo está vazio. E aí o que nós vamos fazer agora? Vamos executar aqui o nosso script Python, dizendo o seguinte, vamos ter que passar 2 argumentos, né? Nós colocamos aqui, ó, ele vai receber 2 argumentos, aula 13, e vai receber o arquivo de teste que nós criamos, que é o arquivo teste1.txt. Teste1.txt. Eu dei um tab aqui e ele apresentou. Olha só.
Acabei errando aqui a digitação, mas aí eu vou corrigir aqui, ó, primeiro, tá? Vou dar um clear aqui, vamos executar novamente. Primeiro, print o conteúdo do arquivo. O arquivo está vazio, certo? Muito bem, vamos abrir ele aqui. Open File e vamos colocar o nosso teste1.txt. O arquivo está vazio, então ele fez a primeira parte. A segunda parte, o que ele fez aqui? Ele imprimindo as 3 linhas. Ele começou aqui, ó, imprimindo as 3 linhas. Então o que ele faz? Ele pega a linha atual através da nossa função seek. Ele coloca o ponteiro na posição 0 do nosso arquivo. E aí ele vai imprimindo linha a linha. Linha atual, arquivo atual. Ele pega o arquivo, compara, vê, verifica o arquivo, tá? Print linha a linha. Ele conta a linha atual e faz a leitura do fReadLine aqui, que é o parâmetro que nós passamos, que é o arquivo atual. Então ele pega arquivo.readline, leia essa linha para mim. E aí ele imprimiu linha a linha. E aí o resultado é esse. Se a gente colocar no nosso arquivo aqui, por exemplo, se nós colocarmos aqui, por exemplo, linha 1, linha 2, linha 3. Vamos salvar esse conteúdo aqui e vamos executar o nosso programa para ver o que acontece. Então, vamos dar uma setinha para cima e Enter. Olha só, primeiro print o conteúdo do arquivo. Então ele imprimiu aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3. E aí o que ele faz? Aqui tem uma quebra de linha, que nós falamos aqui, ó. Nós colocamos, depois do nosso aqui, ó, imprimindo as 3 linhas, o que nós fizemos? Imprimindo as 3 linhas. Aí ele vai ler o arquivo atual e vai quebrar linha a linha aqui, ó. Ele colocou aqui a nossa quebra de linha. Então ele vai fazer o quê? Ele leu o arquivo, ele leu a primeira linha, depois leu a segunda linha, leu a terceira linha, fazendo aqui a quebra de linha com o escape /n. Certo? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, refaça esse exercício para fixar melhor na sua memória, né? E lembrando até que todas as vezes que nós aprendemos um conceito novo, o nosso cérebro ele tende a se expandir e criar novas conexões. É nessa fase que você precisa intensificar o aprendizado para que você consiga memorizar bem, tá certo? Então, para essa aula é isso. Eu te espero ver na próxima aula com novos conceitos.